7 de setembro, preparamos uma reportagem sobre um personagem da nossa região que teve participação importante ao relatar oficialmente a história da independência do Brasil. É isso mesmo. Quem conta essa história é o repórter Luiz Negrelli. Há 200 anos, nas terras brasileiras, mais um capítulo da história. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I bradou a independência do Brasil do domínio português. Detalhes deste momento e de outros marcos históricos que hoje conhecemos foram contados por Francisco Adolfo de Varnhagen, ou Visconde de Porto Seguro, considerado o pai da história do Brasil. O militar e diplomata nasceu no Brasil e com uma identidade da nossa região, num território que na época era Sorocaba. A história de vida de Francisco Adolfo de Varnhagen tem início nesta casa, onde ele nasceu em 17 de fevereiro de 1816. O local fica atualmente dentro da Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó, mas na época estas terras se chamavam São João de Ipanema. A construção, num estilo colonial português, passou por algumas reformas, mas ainda preserva alguns detalhes dos primeiros momentos da vida e infância do Visconde de Porto Seguro. Na capela está a pia onde ele foi batizado. No interior, objetos produzidos na fábrica de ferro São João do Ipanema, que era administrada pelo pai do Visconde. Até os seus meados de 1820, ele residindo aqui dentro, dividindo também com o Rio de Janeiro, onde ele ia lá estudando, se aperfeiçoando. Em 1823, o pai dele leva ele para Portugal. O pai desse importante personagem foi o responsável pela construção dos primeiros altos fornos para a fundição de ferro do país, que até hoje estão aqui. Com a ida para a Europa, Varnhagen se aprofundou em arquivos e documentos. Foi lá que ele colocou no papel a história brasileira, incluindo a independência. Este homem, nascido na nossa região, seguiu carreira como diplomata e, em 1854, editou sua obra mais famosa, A História Geral do Brasil. Ele fez questão de colocar natural de Sorocaba. Pela contribuição ao país, recebe o título de Visconde de Porto Seguro. Meados de 1876, foi quando ele marca de se encontrar com Dom Pedro II e passar uma temporada juntos aqui. Que foi nesse momento que ele fala para Pedro que gostaria que quando ele morresse, que seus restos mortais ficassem aqui no primeiro cemitério protestante do Brasil, que é de 1811. Posteriormente, ele vai falecer em 1878, em Viena, na Áustria. Aqui no alto da Serra Araçoiaba, a 770 metros de altitude, fica um monumento construído em 1882, a pedido de Dom Pedro II, para homenagear o Visconde e recordar o local em que ele nasceu. Na placa, o texto conta a história de Varnhagen. Nascido na terra fecunda descoberta por Colombo, iniciado por seu pai nas coisas grandes e úteis, estremeceu sua pátria e escreveu-lhe a história. Sua alma imortal reúne aqui todas as suas recordações. Atualmente, os restos mortais estão neste busto no Largo de São Bento, no centro de Sorocaba. O material foi trazido do Chile junto com os restos mortais de uma filha dele. O presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba participou desses trabalhos e relembra que Varnhagen colaborou para formar a identidade brasileira. Fundamental é nós lembrarmos o que ele fez pela história do Brasil. Quando ele escreveu a história, ele nos deu uma mentalidade do ser brasileiro. Quando você pensa no que ser brasileiro, qual é a nossa origem, nós nos remetemos aos livros de Varnhagen. Olhar o Brasil de hoje, recordar a independência,
a trajetória do país. Varnhagen está presente neste passado. Um sorocabano que não só relatou a história, mas também se tornou parte dela. Ao comemorarmos, ao entrarmos nesse bicentenário, nós precisamos aqui homenageá-lo. Porque a ideia que nós temos de Brasil, nós devemos a ele. Muito legal. Puxa, que história importante de Sorocaba para todo o Brasil e para a história desse país maravilhoso.